Fala galera do Plante Cozinhe, tudo bem com vocês? Novamente é um prazer estar aqui gravando mais um vídeo para você que gosta de cultivar e preparar o seu próprio alimento. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno. Hoje eu tô aqui na nossa hortinha de quintal, galerinha, porque eu tenho que dar dicas muito importantes para vocês. O vídeo de hoje tá imperdível, galera. A gente vai falar sobre a adubação do pimentão, tanto quando ele é cultivado assim em vaso, quando a gente está cultivando também ele lá na terra, lá no solo, no canteiro da nossa horta. Essa adubação que eu vou ensinar para vocês, ela é muito importante para você colher um pimentão graúdo, pesado e bem bonito, tá bom? Então fica até o final do vídeo para não perder nenhuma dica. Deixa o seu like, se inscreva e bora aprender com a gente! Pessoal, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que se você é um produtor rural, vai produzir pimentão em grande quantidade, é importante você fazer uma análise de solo, se programar para saber certinho a quantidade de adubos que você vai estar aplicando. Essa análise ela tem que ser interpretada, então você precisa de um técnico agrícola ou de um engenheiro agrônomo para ele fazer essa interpretação para você e você não está perdendo dinheiro, tá bom? Essas dosagens de adubação que eu vou passar aqui, elas funcionam, são dosagens medianas, que funciona super bem para quem planta até uma pequena plantaçãozinha ali de pimentão. Outra coisa, se você vai plantar pimentão na sua casa, vai fazer uma pequena plantação de pimentão, tem link aqui na descrição de onde você pode comprar todos esses adubos pela internet e receber no conforto da sua casa. Depois vocês dão uma olhadinha aqui embaixo, tá bom? Sem ter análise de solo, nós temos que fazer, primeiramente, a correção da acidez ali da terra. Sabe por quê, galera? A maioria dos solos aqui no Brasil, eles são ácidos. Se você plantar num solo ácido, o seu pimentão não vai responder adequadamente à adubação e não vai ter um bom crescimento. Geralmente, a gente corrige a acidez com calcário dolomítico na quantidade de 200 gramas por metro quadrado de terra. Essa quantidade é uma quantidade mediana e a gente não aplica toda vez que a gente vai fazer o plantio, tá bom? Geralmente é uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos. Aplica esse calcário no solo, mistura ele muito bem com a terra e tem que dar tempo também para o calcário estar reagindo ali no seu solo de plantio. Esse tempo de reação vai demorar de 60 a 90 dias. Então a gente tem que aplicar pelo menos uns 60 dias antes de fazer o plantio do pimentão, para dar tempo da terra tá boa. Calcário também, galera, ele vai fornecer cálcio e magnésio, que são 2 nutrientes muito importantes para o nosso pimentão. Então, fazer a aplicação do calcário é essencial, tá bom? Com o calcário aplicado na terra, com a terra corrigida, chegou a hora da gente fazer o canteiro, galerinha. Se for tempo de chuvarada, a elevação do canteiro é muito importante para a gente conseguir drenar bem a umidade do solo e fazer com que o pimentão cresça numa terrinha mais sequinha. Então você faz o levantamento do canteiro e depois você abre os berços de cultivo ou covas de cultivo, para quem quiser chamar assim. Geralmente o espaçamento entre cada uma delas é de 50 a 60 centímetros e nessa covinha de cultivo é onde você vai fazer a adubação. Nesse primeiro caso, eu vou estar mostrando para vocês a adubação orgânica, onde a gente vai colocar meio litro de esterco de galinha curtido em cada cova de plantio, juntamente com 2 colheres do adubo farinha de ossos. Esse adubo farinha de ossos é um adubo rico em fósforo. Então, o fósforo, como ele é importante para o enraizamento e desenvolvimento das plantas, colocar farinha de ossos é muito importante. Mistura tudo muito bem ali nessa cova de plantio e já está pronto para você colocar a sua mudinha de pimentão e deixar ela ali crescendo e chegar até a produção de uma maneira adequada. Mas se você não for fazer uma adubação totalmente orgânica, não tem farinha de ossos, você pode usar o adubo NPK 414-8. Aí, galerinha, você pode usar só o 414-8 na quantidade de 50 gramas por berço de cultivo, ou você pode colocar também um meio litro de esterco. Por quê? A adubação com esterco de galinha curtido, adubo orgânico, é muito importante. Então você mistura o adubo químico com o adubo orgânico, vai ter uma adubação organo-mineral e vai estar melhorando muito as características daquele solo. Tanto as características físicas, químicas, quanto biológicas. E aí, ó, mistura tudo ali naquele bercinho de cultivo também
e faz o plantio do seu pimentão. Essa é a nossa formulação para adubação de pimentão, adubação de plantio no solo, tá bom? Agora vem as outras dicas. Daí, galerinha, o seu pimentão ele vai crescendo, ele vai ficando bonito. Você tem que ir fazendo os tratos culturais, né, com pimentão, que é desbrota e outras coisinhas também, que eu já expliquei em outro vídeo aqui do canal, que eu vou deixar aqui embaixo. Mas hoje o negócio é adubação. Então, com 30 dias, o seu pimentão já vai estar grandão e você precisa fazer adubações de cobertura. Nesse caso, minha gente, nós vamos utilizar o adubo humus líquido na quantidade de 500 ml por cada planta, uma vez por semana, até chegar à produção. Você vai colocando também, depois que ele começa a produzir, você vai colocando esse humus líquido. Esse adubo ele é feito pela diluição do humus de minhoca em água, que a gente usa a quantidade de 200 gramas de humus de minhoca para cada litro de água. Mistura bem, 3 vezes ao dia por 2 dias e ele já está pronto para você colocar nas suas plantas. E você pode usar sem medo, tá bom? Uma adubação orgânica, você pode aplicar em todas as plantas da sua casa, que funciona super bem e vai ser um adubo líquido, vai ser uma fertirrigação que a gente chama, né? É a adubação com adubo. Ou melhor, a irrigação com adubo. Para quem não tem condição de fazer uma adubação orgânica e quer usar um adubo NPK, você pode usar a fórmula 25-20, que é um adubo que tem bastante nitrogênio e também tem uma quantidade boa de potássio, que é importante para o desenvolvimento, crescimento e enchimento aí do nosso pimentão. Nesse caso, com 30 dias após o plantio, você vai colocar 10 gramas do adubo NPK 25-20 em volta da planta, coroando ela a mais ou menos um palmo da base da sua plantinha. Depois disso, você cobre o seu adubo com um pouco de terra e faz a irrigação para ter a diluição desse adubo e a absorção dos nutrientes. Depois, galerinha, com 45 dias após o plantio, ou seja, 15 dias após essa adubação, você vai fazer outra adubação do mesmo jeito, com a mesma fórmula do adubo, fazendo em volta ali da planta e cobrindo e irrigando ela logo em seguida. Daí você não precisa fazer mais nenhuma adubação. Aí só esperar a produção dos pimentões, que vai ocorrer geralmente ali com 60 dias após o plantio das nossas mudinhas na terra. Pessoal, aqui no meu caso, como o ano passado eu fiz uma análise de solo e eu descobri que o meu solo estava fraco em boro, eu faço a reposição do boro via foliar, aplicando um adubo foliar rico em boro uma vez por semana. Após a primeira semana de plantio ali do pimentão, já começa essa aplicação e eu faço essa aplicação foliar, passando em toda a planta, inclusive no caule da nossa plantinha ali de pimentão. O boro é essencial para a parte aí de início de formação, germinação do tubo polínico, formação ali do fruto. Então ter boro é muito importante. Galerinha, agora vem a dica para a gente plantar pimentão no vaso, olha só. Eu tenho aqui 3 vasinhos com pimentão, que está tendo uma produção muito boa, e eu mesmo preparei a terra aqui na minha casa. Como que eu fiz esse preparo? Muito fácil. Eu peguei 2 partes de terra ali peneirada da minha horta, coloquei uma parte de esterco de galinha curtido, uma parte de casca de arroz carbonizada, que vai deixar a terra bem fofinha, e também para cada litro dessa mistura eu coloquei 1 colher de farinha de ossos e 1 colherzinha de chá de calcário. Mistura tudo muito bem, enche o seu vaso e já pode fazer o plantio do pimentão, tá bom? Agora, se você não quer fazer o uso aí da farinha de ossos, quer colocar um adubo NPK, você vai usar no lugar dela o nosso adubo 4, 14 e 8, o mesmo que eu falei lá do plantio no solo. Só que daí, no lugar de 1 colher de farinha de ossos, você vai colocar 1 colher do adubo 4, 14 e 8, tá bom? Mistura, enche o vaso e já pode fazer o plantio. Na cobertura do pimentão, galera, é a mesma coisa. A gente vai colocar o nosso adubo humus líquido na quantidade de 500 ml para cada vasinho, uma vez por semana. Se você não tem humus de minhoca líquido, não quer fazer essa adubação orgânica, você pode usar também um adubo 25-20. Só que no caso do vaso, galera, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a planta, ela tá sendo cultivada num ambiente mais restrito. O vaso, ele tem pouca terra. Então, se você exagerar nessa adubação com adubo NPK, você pode acabar matando as suas plantas, tá bom? Então você vai colocar na borda do vaso 5 gramas desse adubo
NPK. Vai colocar em volta ali do vaso esse adubo. Depois você faz a irrigação para ir dissolvendo essa adubação, tá bom? Só que presta atenção numa coisa, ó. Esse vaso que eu estou cultivando o pimentão são vasos de 11 litros. Se o seu vaso for menor, você tem que diminuir essa quantidade. E também, do mesmo jeito, como a gente falou, para o pimentão lá no solo, a gente vai colocar essa primeira adubação com esse adubo NPK com 30 dias e a segunda adubação com 45 dias. Agora é só esperar o nosso pimentão iniciar a sua produção e com certeza no vaso, plantando dessa forma e adubando dessa forma, ele vai ficar bem bonito. Só que tem uma observação, do mesmo jeito que eu faço a adubação com boro e cálcio lá no solo, eu também faço a aplicação via foliar aqui no meu vasinho. Dessa forma, pimentão adubado, cuidado dessa maneira, vai ter uma boa produção. Nós estamos colhendo bastante de pimentão no vaso aqui na nossa casa, estão ficando muito bonitos, muito produtivos, e eu tô adorando, galera, porque pimentão colhido no fundo do quintal é tudo de bom. Se gostou do nosso vídeo, deixa o seu like, se inscreva e nos siga nas nossas redes sociais. Desejo a todos vocês ótimas colheitas, fartura na sua mesa e saúde para todo mundo. Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no Plante e Cozinhe. Tchau!